Toda criança requer cuidados. E, inclusive, as pessoas novas na fé na Bíblia, podemos perceber os mesmos cuidados que requer de uma criança. São infantis na fé, precisam de maturidade, precisam de instrução, precisam de cuidados. Muitas pessoas hoje veem a igreja como essa narrativa que eu fiz aqui, de um casal de jovens. Elas veem a igreja como algo ultrapassado, algo sem conexão com o mundo. As pessoas estão enxergando a igreja hoje como os sistemas e estruturas que causam obstáculo, mais obstáculo do que auxílio para que eles sentem ou vejam Deus operar na vida das pessoas. Eles não veem a membresia de uma igreja local como algo que lhe traga benefício real. E por causa disso, existem então várias atitudes de membros da igreja com relação à igreja. Primeiro, existem os membros de igreja indiferentes. Ou seja, eles não se incomodam, nem com a sua presença, nem com a sua ausência, nem com a sua existência. Eles não se incomodam com absolutamente nada, porque eles não estão nem aí para a igreja. Ele senta e fica aqui um pouco, ouve, se beneficia do que a estrutura de igreja é, por mais que critique. Mas, criticando o que a igreja é, seus filhos são criados na igreja, recebem o carinho da igreja, o afago, o amor, o respeito, o cuidado, se beneficiam da estrutura daqueles que creem. Mesmo não crendo, aquilo que os que creem fazem, beneficia aquele que é indiferente com a igreja. Ele consegue ir para a igreja e não ter nenhum tipo de atitude de amor, de cuidado, de manutenção, de afago, de calor humano com a sua igreja. Ele na verdade não se sente pertencente ao grupo. Ele é capaz de magoar todo mundo, ou fazer o que possa escandalizar todos vocês, porque ele não está absolutamente nem aí para a instituição, para a comunidade, para os seus irmãos. Existem os outros que têm atitude de ignorância. Por quê? Porque não sabem o que significa essa igreja. Ouvem frases e repetem como papagaios aquilo que as pessoas dizem. Mas de fato essas pessoas não sabem o que significa ser igreja. Por exemplo, a definição grega de igreja, eclesia, igreja no grego, uma palavra que quer dizer eclesia, está falando de assembleia dos que foram chamados para fora. O próprio termo igreja fala de grupo, assembleia. Existe assembleia de uma pessoa? Existe? Estou hoje pregando para uma assembleia, eu e uma pessoa da casa dela, no sofá. É uma assembleia? Então a própria palavra, gente, os argumentos que as pessoas estão usando para maltratar a igreja, para trucidar a igreja, são tão fúteis, como o Criador deles com a intenção apenas de apartar o povo de Deus, dispersar o povo de Deus, quebrar os vínculos que precisavam haver e precisam haver entre nós. Existem aqueles que são indecisos quanto à igreja. Eles não conseguem se decidir sobre o que são, o que querem. Eu quero, não sei, uma igreja assim. A igreja de nudismo existe? Vou procurar a igreja de nudismo, quero liberdade. Uma igreja de maconheiro, tem assim uma igreja, os irmãos tudo fumando. Vou procurar uma igreja dessa para mim. Uma igreja assim, rock and roll. Eu quero agora uma igreja tradicional. As pessoas acabam migrando porque são indecisos, não sabem o que significa ser e não sabem ser igreja, e ainda procurando modelos de igreja. E olha, gente, o que você procurar de igreja hoje, todo tipo. Eu vi na internet, esse negócio de nudismo não é exagero não, existe uma igreja cristã para nudistas. Não imagine a cena, gente. Pense no que é trágico. Uma igreja cristã para estudar a Bíblia, se congregar, todo mundo pelado na igreja. Pastor, os irmãos, o ministério de louvor. Com essa narrativa deixa bem claro a loucura que está cercando hoje as pessoas que se dizem cristãs. A ignorância total está perdurando. E existe uma turma, que essa turma hoje está sendo uma grande maioria que está crescendo. São os crentes independentes. São igual aqueles terroristas do Estado Islâmico chamados de lobo solitário. Ele é independente. Ele é um cavaleiro das trevas solitário. Ninguém sabe que ele é cristão. Ninguém
ninguém se mete na vida dele, ninguém dá sugestões, ninguém confronta, porque esse tipo de crente não se importa com o que a Bíblia ensina, ele se importa com aquilo que ele acha que é sobre a Bíblia, e não está nem um pouco a fim de ouvir uma opinião contrária. Eles não querem pessoas se intrometendo, dizendo como devem ser suas vidas, falando sobre como devem viver, como devem andar, como devem vestir, como devem comprar, como devem vender. Não querem ninguém batendo na sua porta dizendo, por favor, mude de atitude, mude de opinião, mude. Ele não quer absolutamente nada. É mais ou menos como um filho pródigo, que vai embora, vai para longe, fica distante, porque não quer ninguém se intrometendo na sua vida. Eles querem vir à igreja, receberem o que quiser dela, ou receberem a palavra. Se a palavra diz assim, Deus é maravilhoso, Deus é bom, diz, glória a Deus, o culto hoje foi uma bênção, que maravilha. Mas no dia que diz, você precisa congregar, respeitar a sua comunidade, amar sua comunidade, interagir com sua comunidade, pense numa heresia. Estava indo muito bem a igreja, quando tocou aqui já não está muito bem. São as pessoas que vão à igreja se beneficiar daquilo que ele entende e acha que é bom para ele. No momento que o pastor, o seu amigo, o seu irmão discorda de sua opinião, não é mais seu pastor, não é mais seu irmão, não é mais seu amigo, e eles fogem da comunidade. Esse grupo hoje está crescendo, gente, crescendo. E isso tem deixado os pastores dos dias pós-modernos com muitos problemas. O não menos importante dentre esses problemas que nós hoje, pastores, estamos enfrentando, se encontram nos graves casos de pecado escondido na comunidade da igreja. E ao mesmo tempo, pessoas que não entenderam que a intenção de Deus para a igreja local é que a igreja seja central para a sua vida, eles então passam a viver isolados, absolutamente isolados. Eu disse para uma pessoa 2 dias atrás, se você se machucou, é sinal de que você ama. A gente só se machuca com quem nós amamos. Se você tromba com alguém na rua e alguém diz um palavrão com você, você nunca viu aquela pessoa, você vai-se embora e esquece, porque não lhe magoou. Quando eu me magoo com o irmão, quando eu me magoo com a esposa, com o filho, é sinal de que eu amo. E é impossível você viver com gente e não se magoar. Não, então é por isso que eu não quero mais sentir a dor de ninguém, não quero que ninguém sinta a minha dor, não quero que ninguém se importe disso, então não compra, não venda, não namore, não case, não seja filho, não seja pai, não seja irmão, não seja absolutamente nada, porque é impossível interagir com outro irmão, ou melhor, com outro humano, e não passar por esses problemas. Eu não sei se aqui entre nós existe algum anjo disfarçado. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui assim. Eu acredito que não. Porque se tiver algum anjo disfarçado, você pode ser alguém perfeito entre nós. Incapaz de errar com alguém. Incapaz de cometer qualquer tipo de deslize com alguém. Mas olhando para vocês, eu acredito que todo mundo aqui é humano, a gente não está sendo visitado por nenhum extraterrestre. Ninguém aqui é capaz de ser perfeito. Por isso, ninguém aqui é capaz de, ou melhor, ninguém aqui deve exigir perfeição de absolutamente ninguém. Só que como nós somos imperfeitos, nós queremos perfeição. Exigimos perfeição do esposo, da esposa, do filho, do amigo, da igreja, do pastor, do líder, porque somos imperfeitos, e por sermos imperfeitos, não entendemos muito bem a imperfeição que há em nós. Só que olhando para a Bíblia, agora eu quero chamar você para a Bíblia, precisamos entender na Bíblia onde está a membresia. Quando eu usar essa palavra membresia, entenda, ser membro de uma igreja não é frequentar, é estar engajado nela, estar entrosado, junto, arraigado com esse povo, com essa comunidade. O grande problema, gente, é que não há textos na Bíblia específicos dizendo assim, seja membro da Assembleia de Deus, ou da Batista, ou da Presbiteriana. Você não vai encontrar textos na Bíblia dizendo nada disso. Só que nós vamos encontrar evidências implícitas na Bíblia para apoiar o conceito de que eu preciso ser membro sim da igreja. Que eu não sou igreja sozinho, eu sou igreja com um conjunto de pessoas que creem, têm a mesma fé, que louvam ao mesmo Deus e que servem uns aos outros. Por exemplo, gente, começando com a palavra eclesia, igreja.
a assembleia dos que são chamados para fora, já deixa muito claro que o convite de Deus é para que a igreja viva em comunidade. Quando olhamos para Jesus, deixando na terra as pessoas que iriam continuar a sua missão, nós percebemos a igreja, ele junta 12 pessoas, capacita-os para que eles assumam a liderança daqueles que irão crer e ter a mesma fé. E eles juntos terão a mesma missão, espalhar o evangelho por todo o mundo. Quando olhamos para a carta de Timóteo, a primeira, capítulo 3, do versículo 1 ao 13, ele vai falar sobre ser diácono, como ser líder, quais são as qualificações para ser diácono. Você tem que ser marido de uma só mulher, não pode ser dado ao vinho, e tem um monte de qualificações. Quando vamos para Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 9, as mesmas qualificações vão estabelecer as qualificações dos líderes da igreja. Aí eu pergunto para você, será que Deus é tão besta que vai criar líder para um negócio que não precisa de líder? Você acha? Ele vai levantar líderes para quê? E vai exigir qualificações dele para quê? Para nada. Você vai ser um líder, um diácono, para você ver onde você quiser, assim. Essa é a igreja, onde você for, aí você é diácono lá onde você for. Você é um ancião, um presbítero, um pastor. Quando olhamos para isso, nós percebemos que fica explícito, ou melhor, explícito quando Deus nos manda nos submeter aos líderes. Por exemplo, Hebreus 13 e 17 disse: obedecei aos vossos líderes, sendo-lhes submisso, porque eles velam por vossas almas, como quem há de prestar conta por elas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo para os crentes hebreus: olhe para os líderes de vocês, sejam submissos a ele, porque o trabalho deles implica ter que prestar conta da alma de vocês a Deus. Sejam submissos para que eles trabalhem com alegria, porque você não vai ganhar absolutamente nada fazendo com que os seus líderes sofram com a sua presença no seio da igreja. Essa estrutura só funciona quando há uma estrutura implementada. Se não há membresia da igreja, se eu não preciso congregar, se eu não preciso estar dentro de um grupo de igreja, por que Deus levantaria líderes? Porque Ele exigiria que nós nos submetêssemos a líderes. Porque esses líderes que não teriam razão de existir, porque eles teriam que trabalhar cientes que vão prestar contas com Deus do grupo que Deus colocar em suas mãos para liderarem. E porque os membros da igreja precisam trabalhar, congregar, estar junto, servindo de uma forma que não seja pesado, que não lhe faça chorar, que não lhe traga tristeza, mas que lhe dê alegria. Fazendo essas perguntas, gente, percebemos então a nossa responsabilidade de nos submeter aos nossos líderes. E isso seria absurdo se não há grupo anexado para que eu me submeta ou para que eu lidere. Quando olhamos para a Bíblia, por exemplo, um outro fator que deixa implícito a importância de ser igreja, de congregar, de viver a igreja, disciplina eclesiástica. Quando vamos para 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: olha, esse homem que cometeu pecado sexual na igreja, que está tendo um caso sexual com a mulher do pai dele, expulsa ele da igreja. Eu vou expulsar uma pessoa de um local que não existe? Tem como expulsar alguém de um local que não existe? Como é que eu vou expulsar alguém de um grupo? Para que expulsar alguém de um grupo? Para que disciplina na igreja, se a igreja não precisa ser igreja, se eu não preciso congregar, se eu não preciso estar junto, se eu não preciso dar conta da minha vida a absolutamente ninguém? Vocês estão entendendo, gente? Olhando para isso aqui, percebemos, por exemplo, Mateus capítulo 18, Jesus aplicando a disciplina já, versículos 15 e 17. Jesus disse: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Ó, irmão, eu posso fazer minhas coisas sozinho. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas olha o versículo 16. Mas se não te ouvir, toma ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja.
Se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano, ou seja, exclui da igreja. Perceba, irmãos, por que a igreja precisa de disciplina se a igreja não precisa existir como igreja? Por que arrancar da igreja e expulsar da congregação pessoas, se a igreja posso ser eu sozinho lá em casa? Eu, minha mulher e meus 2 meninos cantando: meu pastor é Jesus Cristo, nele eu posso confiar. Por quê? As Escrituras fazem isso para que possamos manter uma clara distinção entre o povo de Deus, ou seja, a igreja, e o mundo ao redor. A Bíblia, em alguns momentos, manda aplicar a disciplina para deixar bem claro para a igreja que existe a igreja e a igreja precisa ser diferente do mundo. E no momento que a igreja começar a andar igual ao mundo, os membros da igreja que começarem a viver uma vida de pecado deliberadamente e não querem consertar suas vidas, a Bíblia manda excluí-los da comunhão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Existe diferença entre você e o mundo? Ou se colocar um do lado do outro parece irmão gêmeo? Está claro aqui que a igreja precisa existir como igreja, congregarmos como membros e precisamos ser diferentes do mundo. Está claro? Se não há nenhuma maneira visível e prática para determinar quem pertence à igreja ou quem pertence ao mundo, então expulsar alguém da comunhão não tem significado. Nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 ao 47, há um registro numérico daqueles que professaram a Cristo. E eu pergunto, por que contar os que aceitaram a Jesus, se não precisa se reunir como igreja? Porque no versículo 47 de Atos 2 está dizendo: louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Por que ter esse controle sobre quem está entrando na comunidade? Por que saber quem está entrando na comunidade, se eu não preciso ser igreja como igreja? Atos capítulo 6, versículo 1 ao 6. A igreja então agora em Atos faz uma eleição. Uma eleição para saber quem vai ser os diáconos. Para que uma instituição de diáconos, se a igreja não precisa se congregar como igreja? Para que diáconos? Para que serviço social? Porque os diáconos foram levantados para cuidar das viúvas que passavam necessidades e precisavam dar alimentos a ela. Para que então levantar isso aqui? Se a igreja, eu posso ser na minha casa, você na sua casa, e a gente nunca se encontrar, e lá na minha casa eu cultuo a Deus do meu jeito, da minha maneira, e você do seu. Para que diácono então? Timóteo capítulo 5, versículos dos 3 ao 16, nós vemos um ensino claro sobre como lidar com as viúvas da igreja. E eu vou ler aqui para vocês esse texto, os versos 9 ao 13. Olha só como é que ele vai tratar as viúvas que devem participar do programa de assistência social da igreja de Éfeso. Olha só, versículos, 1 Timóteo 5, versículo 9 ao 13. Não sejam inscritos, senão viúvas, que conte ao menos 60 anos de idade, tenham sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra, mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anular o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosa, ou seja, você pega a viúvazinha de 30, 40 anos, aí você vai sustentar ela, ela vai viver ociosa, andando de casa em casa. Ou seja, ela não vai ter muito o que fazer que a igreja está mandando, ela vai andar de casa em casa. E não somente ociosa, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Isso é uma realidade, viu, gente? Quem não tem muito o que fazer faz essas coisas. Mas escute, gente, se eu não preciso me congregar, se eu não preciso de um pastor para liderar, se eu não preciso dessa estrutura que temos aqui,
por que eu preciso criar esse mecanismo aqui, inclusive de aceitar viúvas que vão participar desse programa e as viúvas que vão ser rejeitadas pelo programa? Por quê? Nesse texto, nós estamos enxergando critérios para quem se qualifica ou não para o programa de assistência às viúvas. A igreja local em Éfeso, ela é organizada e eles estão elaborando um plano, um projeto, como igreja, gente. Então assim parece haver evidências de uma membresia de igreja comprometida em um nível social. Então percebam, é uma igreja que congrega, que mantém a fé, que adora, que louva, que prega e que trabalha, fazendo trabalhos sociais. É a igreja de Cristo em Éfeso. Vocês estão entendendo, gente? Agora, gente, quando eu olho para isso, para mim é absolutamente claro a necessidade de congregar. E é interessante que os nossos novos irmãos estejam aqui hoje para perceberem a importância disso. Eu preciso congregar. E eu preciso então saber o significado de ser membro de uma igreja, comprometido com uma igreja local. Por que é que eu tenho que ser comprometido com uma igreja local? O que é que eu preciso me comprometer para ser um membro de uma igreja? Primeiro, vamos ver aqui alguns textos juntos. Coloca aqui no telão João, bem rapidinho para a gente não perder muito tempo. João 13, versículos 34 e 35. Vamos ver aqui o que é que você precisa estar envolvido como igreja. O que é que você precisa estar comprometido como igreja? Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A igreja local precisa estar envolvida com o amor uns pelos outros. Nós temos um grupo de pessoas muito magoadas com as igrejas por onde passaram. Tem gente que eu entendo. Entendo e não entendo. Porque nós temos a Bíblia. E a Bíblia deixa bem claro quem é lobo e quem é pastor. Tem um bocado de gente magoada porque só andou em locais de lobo. Só passou pela mão de malandro, de espertalhão. Mas Jaziel, existe isso? O apóstolo Paulo já advertia a igreja. Ele diz: olha, muitos lobos entrarão dentro do rebanho. Nós vivemos um período, e isso já acontecia na época de Paulo, na época lá, os lobos entrando para devorar as ovelhas, para usar a igreja para se beneficiar dela. Imagine hoje, quase 2000 anos depois. Só que os membros da igreja, esses precisam estar comprometidos em amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Isso é forte, né, gente? Forte o Brasil. Porque amar uns aos outros como nós amamos a nós mesmos, já é difícil, não é? Agora, amar o outro como Jesus amou ele, eita, o negócio é pesado. Como foi que Jesus amou a igreja? Jesus se entregou pela igreja. Você precisa amar o seu irmão se entregando por ele. Ou seja, na comunidade eu nunca vou exigir o que me beneficia, o que é bom para mim. Porque como igreja de Cristo, eu tenho que estar preocupado naquilo que vai alcançar os irmãos que eu devo me entregar por eles. Ou seja, sabe aquela história de, não, primeiro você, não, primeiro você, primeiro você, não, primeiro você. É mais ou menos isso. Porque a Bíblia diz que todos nós precisamos considerar o outro superior a nós mesmos. Não tem como viver como igreja se você quer deixar bem claro as suas intenções. O que você quer da igreja, exigir que a igreja supra as suas carências e necessidades. Se você não está disposto a se entregar pelo próximo, a se entregar pelo outro, você não vai conseguir congregar. Porque congregar exige-se sacrifício. Você tem que ouvir coisas que você não gostaria de ouvir. Fazer assim ainda, ó. Tem que puxar assim para poder engolir. Senhor, me ajuda, Senhor, a suportar esse negócio.
Me dá força. Respira fundo. Ainda tem que jejuar para perdoar, orar para perdoar. Por quê? Porque você está comprometido em ser igreja de Jesus. Essa tem que ser a marca principal de um membro de igreja comprometido, gente. A igreja local é o único lugar onde podemos mostrar amor comprometido uns pelos outros. Será que você me ama? Como Jesus me amou? Será que eu amo você como Jesus te amou? São perguntas que precisamos começar a fazer. Sabe aqueles irmãos que dão um pouquinho mais de trabalho do que os outros? Precisamos amar eles como Jesus os amou. É claro que Jesus nunca foi um pai omisso. Ele sempre disciplinou os seus filhos. Então, até para amar alguém, precisamos discipliná-lo, corrigi-lo, por amor a essas pessoas. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. É interessante que a Bíblia já dizia isso, né, gente? Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Ou seja, eu preciso ser igreja para encorajar uns aos outros. Olha, irmãos, o que eu como pastor recebi de encorajamento de vocês nesses 2 últimos meses é algo fantástico. Se eu estou hoje aqui na frente dessa igreja, nesse domingo, empolgado, louco para ver Deus se mover e trabalhar nessa cidade, isso deve a todo o encorajamento que eu tenho recebido de grande parte dos irmãos da igreja. E eu tenho certeza que muitos estão da mesma forma, porque estão se recebendo encorajamento também dos outros. Uma membresia de igreja fiel, ela está associada a estimularmos a fé um do outro. E isso certamente significa que estamos em uma frequência regular. Ou seja, como é que eu vou estimular meu irmão se eu não o vejo? Como é que eu vou estimular os meus irmãos se eu não congrego? Como é que eu vou estimular meus irmãos se eu só venho no culto de Natal? Como é que eu estimulo meus irmãos se eu só estou na igreja no dia de ceia? Como é que eu vou ser estimulado também se eu só estou na igreja no domingo? Como é que eu vou ser estimulado se a minha amizade não passa por cima das paredes da igreja e também não alcançam a vida? Eu, como igreja, preciso estimular vocês e vocês a mim e nós uns aos outros. É por isso que enxergamos aqui a importância de sermos frequentes como igreja, em cultos, em reuniões, em jantares, em almoços, em viagens e nas casas uns dos outros, com muito cuidado. Com muito cuidado, porque a Bíblia diz: não seja frequente na casa do irmão, para ele não ficar abusado de você. Com muito cuidado. Tem irmão que sai de casa às 6 da manhã. Irmão Antônio, olhando para a Bíblia, nós temos que visitar uns aos outros. Irmão, estou aqui para tomar um café com você. Na hora do almoço, bate na porta da casa do outro irmão. Glória a Deus, irmão, vim almoçar com você hoje. Pode ajeitar o almoço que amanhã eu volto. Nós precisamos, irmãos, de laços de amizade. Estar juntos. Mas com cuidado, né? Porque todo mundo, além de tudo, tem sua família, seus problemas, sua vida, suas contas a pagar, seu tempo que precisa ser tomado. Isso certamente significa que estamos frequentes na igreja, se estamos estimulando. Agora eu pergunto para você: será que existe vantagem em frequentar a igreja, irmão? Quantos a paz do Senhor você vai receber hoje? Quantos abraços? Irmãos, o melhor trabalho da igreja é a portaria. É o melhor trabalho da igreja, irmãos. Se eu não fosse pastor, eu queria ser porteiro. Você dá paz para todo mundo. Recebe estímulo de todo mundo. Se o porteiro for crente, aí vem o irmão, alegra, meu irmão, levanta a cabeça. Não sei qual é o seu problema não, mas Jesus vai lhe ajudar, vai lhe dar força. É um trabalho maravilhoso, dá paz do Senhor para todo mundo. Pega na mão dos irmãos, abraça os irmãos. Estímulo, irmãos. Nem sempre o estímulo é, irmão, João 3:16. Às vezes o estímulo é um abraço. É um eu te amo.
é uma atenção, é um olhar de amor, é o ouvir. Nós precisamos estimular a fé um do outro. E às vezes o estimular a fé é dizer assim: meu irmão, deixa de ser covarde. Meu irmão, deixa de pecar. Irmão, para de besteira. Vamos olhar para o foco, irmão. A igreja tem errado muito. Errado muito. E eu vou ser um estimulador nesse momento agora, tá? A igreja tem sido muito covarde com os que erram. Porque a igreja cala a boca. Espera o pastor falar. O irmão vai ficar com raiva. Deixa o pastor ele ficar com raiva só do pastor. O pastor não foi visitar ainda não. Meu Deus, vai morrer e o pastor não vai lá. E tu, indivíduo, não foi por quê também? Você acha que Pedro visitava os 5.000 membros da igreja de Jerusalém? Tinha como, gente? Principalmente que na igreja de Jerusalém ficou claro, nós não era só Pedro, eram os apóstolos, nos dedicaremos ao ministério da oração e da palavra. A função do pastor tem a ver com oração e ensino e pregação. Os diáconos vão fazer o serviço social da igreja. Era assim que a igreja de Jerusalém funcionava, com quase 5.000 membros. Ou seja, irmãos, é trabalho pessoal, você não pode ver o irmão errando, pecando e criando suas ideologias, suas filosofias, um monte de bobeira, de loucura, e você aplaudindo ou calado. Quem cala, será que você não está consentindo com o pecado de alguém? Sabe, irmãos, a Bíblia é tão desafiadora que ela diz que alguém se dizendo um irmão, e ele estiver vivendo uma vida contrária à palavra, a Bíblia diz que você, eu, não podemos nem sentar com ele à mesa. Existem momentos na vida de um cristão que ele precisa olhar para um irmão e dizer assim: você é meu irmão, eu amo você, mas enquanto você não mudar, eu não vou andar mais na tua casa, meu irmão. Enquanto a conversa for essa, eu não quero conversar com você. Se você precisar de mim, pode ser a hora que for, me procure. Eu amo você. E é por amar você que eu disciplino você como meu irmão. Você não pode consentir com um jovem que está tendo relações sexuais antes do casamento. Você sabe? Pastor, por favor, pastor, não diga que foi o que disse. Não, pastor, por favor, não diga. Sim, o pastor vai mentir. Irmão, o anjo do Senhor me revelou que você está cometendo pecado. Não, você não precisa dizer para o pastor, não. Você primeiro tem que conversar com ele. Lembra de Jesus? Se ele não te ouvir, você vai levar mais 2 irmãos. Se ele não ouvir os irmãos, tem que levar a igreja. Nós não podemos ser covardes, porque muita gente, irmãos, está morrendo espiritualmente por causa da nossa covardia como igreja, de não confrontar os nossos irmãos. De não dizer: irmão, amo você, mas você está errado. Não concordo com isso. Olha, meu irmão, enquanto você estiver nessa condição aí, eu vou me ausentar de você. E ausente de você, vou estar orando por você. É o que a Bíblia nos instrui. Eu preciso então, como igreja, encorajar, estimular uns aos outros, até na disciplina pessoal. Mas não só isso. A Bíblia vai nos dizer que em Romanos 14, 19, que eu, como igreja, preciso estar envolvido com o programa de promover paz, se é que eu posso chamar de programa. Ele fala assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Olha, você tem que estar esforçado, e eu também, com tudo aquilo que promove paz e edificação mútua. Edificação é construção. Tudo aquilo que constrói na vida espiritual do irmão, você precisa estar envolvido. Eu preciso estar envolvido, porque eu tenho que levar a igreja à paz. Eu preciso ser um pacificador. Já ouvi muito disso no Jaziel. Não diga para que foi eu não, mas o irmão falando: está magoado com o senhor. É mesmo, irmão, é. Está falando mal do senhor ali. Não diga que foi o que disse, não, tá bom. Aí eu ficava engasgado. Não sabia que o irmão estava falando mal de mim. Não podia confrontar ele porque o irmão pediu, porque ia ser chamado de fuxiqueiro. E eu engasgado, envenenado, sabendo que o irmão estava falando mal de mim, e eu magoado com o irmão, nem para pedir perdão a ele por estar magoado com ele eu podia. Eu tomei uma atitude radical, não sei se os irmãos mais antigos lembram, disse: irmão, não me traga nenhuma questão
que você se esconda, porque se você me falar, eu vou usar seu nome. Até hoje, mano, não sei quem está falando mal de mim. Se tem alguém falando de mim, eu não sei até hoje. Não sei se acabou, ou eu não sei se os irmãos estão corrigindo lá. Não sei, eu sei que não veio mais essas conversas. Você não precisa dizer para o irmão que o outro está falando mal dele, não. Você precisa chegar para o irmão e confrontar ele lá. Você tem que promover a paz na igreja. Como é que nós queremos a paz de Itaitinga se não tivermos paz entre nós aqui, queridos? Como é que vamos ganhar essa cidade para Jesus se nós não conseguimos olhar no olho do irmão e dar a mão a ele? Aí você que é novo convertido, irmão Jaziel, tem esse negócio aqui. E muito mais. Muito mais. É uma assembleia de pecadores, gente. É um hospital. Tem gente saudável no hospital? Vai alguém fazer academia no hospital? Estou tão animado que eu vou para o hospital hoje. Só vai para o hospital gente doente. Só vem para a igreja gente doente. Todo mundo que encontrou Jesus é um ex-doente em alguma área. E aqui as doenças se revelam para serem tratadas e curadas. Para aquele crente sem vergonha e mentir. É para estar aqui mesmo, gente. Como é que ele vai parar de mentir se ele não mentir, não for flagrado na mentira, o irmão não confrontar ele na mentira dele? Aqui é o local dos defeitos aparecerem. Aqui é o local das pessoas ruins vierem. Jesus disse, eu vim buscar e salvar os que se haviam perdidos. Olha aí o bocado de perdido que Jesus achou. Um bocado de peça boa, gente. Só Deus e você sabe, né, irmão? Coração. O que somos capazes. Mas como igreja de Cristo, precisamos estar envolvidos em pacificar, promover a paz. Tiago capítulo 3, versículo 18 diz que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Que maravilha! Será que isso nos descreve como membros aqui dessa igreja local no Parque Santo Antônio, em Itaitinga, Ceará, Brasil? Será que somos pacificadores? Será que isso nos caracteriza? Como igreja, eu também preciso estar envolvido no processo de edificar o outro. Existe um texto na Bíblia, irmãos, que eu acho, com relação à igreja, um dos textos mais fantásticos. Efésios capítulo 4, coloca aqui no telão, capítulo 4. Esse texto nós precisamos analisar juntos. Efésios 4, versículo 11 ao 16. Está aí? De vez em quando aparecem umas vozes do além aqui no meu ouvido. Efésios 4, versículo 11. Agora olha que coisa interessante. Está falando do cuidado de Deus em promover ministérios na igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolos, ou seja, missionários. Outros para profetas, ou seja, pregadores. Outros para evangelistas. Outros para pastores e doutores. Passa. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para aí, olha, para que os ministérios na igreja? Para que uma pessoa com dom de pastorear, um dom de evangelizar, um dom de pregar, um dom de cuidar, para quê? Volta o texto. É o texto anterior. Para o aperfeiçoamento dos santos. Quem é o santo? No caso é o São José? Não, é São você. São você. Mas eu sou santo. Você é santo. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Se você não for santo, você vai para o inferno, segundo a Bíblia. Mas como é que eu vou ser santo se eu sou pecador? Isso é o grande enigma, mistério e milagre da salvação. Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em você. Então, nós, os santos, precisamos ser aperfeiçoados. Como? Com o trabalho do apóstolo, com o trabalho do profeta, com o trabalho do evangelista, com o trabalho do pastor, com o trabalho do aconselhador. Tudo isso é para aperfeiçoar o santo. Para quê? Para a obra do ministério. Porque vocês, os santos de Cristo, precisam trabalhar também na obra dele, no ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Que edificação é essa? Volte, passe agora aí, meu irmão, versículo 13. Até que todos, quem é todos? Nós, né? Nós mesmos todos, cheguemos à unidade da fé
Ou seja, nós temos que trabalhar até que creiamos juntos, até que pensemos juntos, até que o conhecimento bíblico seja de todos, até que o conhecimento sobre a salvação e sobre a graça seja de todos. E isso vai acontecer com o trabalho de cada um dos ministros de Deus. E ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, ou seja, ele usa essa figura de homem perfeito, homem maduro, homem adulto, à medida da estatura completa de Cristo. Eu preciso trabalhar, você precisa trabalhar, para que a nossa comunidade, todos cheguem a uma unidade de maturidade na fé. Passe aí, meu querido. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, eu e você precisamos amadurecer, deixar de ser menino para quê? Para que a gente não seja levado por qualquer modismo que apareça, gente. Irmão, estão dizendo na internet aí que agora a nova onda é ser crente debaixo das mangueiras. Só a igreja de Jesus foi debaixo da mangueira, irmão. Se não for assim, não dá certo. Estão dizendo aí na internet agora que para servir a Deus agora a gente tem que botar uma arca no meio aqui, uns óleos, umas vassouras ungidas, um negócio. Se você não edificar o seu irmão e não for edificado, você vai ser enganado. E o texto está dizendo, homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Isso aqui não acontece, não é no bar não. Isso aqui não acontece na boca de fumo não, isso acontece na igreja. Homens fingindo ser instrumentos de Deus, mas estão com o propósito de enganar você. Passe, meu querido, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, tudo que for de Cristo, nós temos que crescer nele juntos. Versículo 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a justa, versículo 17, a operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Irmão, como é que o corpo aumenta, hein? Todos os membros trabalhando juntos, ligados juntos, em trabalho mútuo, para a sua edificação em amor. Versículo 17 para encerrar. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Gente, que tem gente vaidoso na mente. Vaidoso, inventando filosofia, inventando pensamentos vaidosos. Não estão nem um pouco interessados no que a Bíblia diz, estão interessados em ganhar a briga e o argumento deles. Outros estão interessados em enganar você, enganar a mim. Como pastor dessa igreja, eu achava que era 9 anos, o irmão Chiquinho me chamou a atenção e disse que eu vou entrar para o 11º ano já. E uma das coisas que eu mais falei para vocês aqui, nunca escondi, é que na igreja de Cristo, ou entre aqueles que se dizem de Cristo, existem muitos lobos, como a Bíblia já nos alertava, disfarçados de ovelha, com o intuito de fraudar você, de enganar você. Mas o conhecimento e o chamamento que a Bíblia nos dá é para que nós nos edifiquemos uns aos outros, para que cresçamos juntos, para não sermos presa fácil desse tipo de pessoas. Esse versículo 16 é fantástico. Todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Agora, gente, olha, na medida em que cada parte realize sua função. Olha aqui para mim. Você está realizando sua função? Você está fazendo sua parte? Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês, queridos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Na minha frente tem um pote de sorvete. Meus olhos viram. A boca começou a salivar. Eu quero lá pegar esse pote de sorvete. Só que minhas pernas dizem, eu não vou não. Se quiser, vá. Aí as mãos dizem, eu quero pegar esse pote de sorvete. Quero que o corpo sinta o sabor desse sorvete. Aí os pés dizem, não vou, se quiser ir que vá, eu não vou não.
As mãos agora vão ter que, com o resto do corpo, se deitar e começar a engatear. E as mãos usarem a força que não era para fazer o que faz, que era para as pernas ir até que se arraste. Aí as pernas deitadas agora dizem assim, não vou me levantar também não, se vire. Aí a mão agora começa a puxar o corpo para cima, para pegar o sorvete e tomar. É uma ilustração muito chula, mas é a realidade de como a igreja está vivendo. Está muito pesado para alguns, porque nós não estamos trabalhando todos juntos. Se todos fizermos a nossa parte, o nosso papel, vai ser mais fácil conquistar os projetos que Deus tem para a nossa igreja. Você pode perguntar assim, com muito amor para o irmão que está do seu lado, assim, diga, meu querido irmão, ou minha querida irmã, você está fazendo sua parte? Ei, irmão, eu vou falar com muito carinho, tá bom? Para ninguém se sentir ofendido. Querido irmão, você está fazendo a sua parte ou está esperando ser mimado por alguém? Carregado por alguém? Bajulados por outros? Eu tive um encontro com Deus nos meus 18 anos de idade, sendo crente, filho de pastor e, como para piorar, ainda pregador. Comecei a pregar com 6 anos de idade. Só que meu encontro com Deus se deu aos 18 anos de idade. Quando eu tive um encontro com Deus, a minha maior vontade daquele dia em diante foi trabalhar para o Senhor. Pregar, cuidar de pessoas. Eu estava na cidade do Icó. Me batizei nas águas. Eu tive um encontro com Deus numa quinta-feira, me batizei num sábado, decidido a mudar de vida. Voltei para Itaitinga. Cheguei no conjunto de mocidade da nossa igreja sede, gente. Não tinha presidente. Tinha um grupo de jovens lá, cada um fazendo o que quer da vida. Eu disse, rapaz, a gente não pode ficar assim não, tem que fazer alguma coisa. Aí, gente, com um mês que eu tinha entregado minha vida para Jesus de verdade, não tinha ninguém. Aí me colocaram como o terceiro vice-presidente de mocidade. O presidente queria comprar um ônibus. O vice estava na dúvida sobre se ia ser crente, se ia ir para o mundo, se ia voltar para o mundo. O segundo vice era tão importante que até hoje eu não lembro quem era. E eu, com muita vontade de trabalhar para o Senhor. O que aconteceu é que, como terceiro vice-presidente, ou seja, nada. É vice-presidente de nada, de coisa alguma. Eu praticamente sem nome, sem o título, sem a ajuda de ninguém, me envolvi com um grupo de jovens e começamos a trabalhar para Jesus. Irmão, foi tão lindo, foi tão fantástico, foi tão maravilhoso, que eu lembro que, não sei se você já for na sede, aquele lado que fica a banda, o lado inteiro da igreja era de jovens. Nós tínhamos quase 40 ex-usuários de droga, gente. Muitos jovens do homossexualismo, muitos jovens do crack, muitos jovens da depressão, muita gente que veio mesmo, a metade da igreja era de jovens. No outro ano, me colocaram como líder de jovens da igreja. Eu não tinha experiência, eu não tinha maturidade, eu não tinha conhecimento bastante. Pelo fato de ter 18 anos de idade, eu não tinha qualidade para liderar, era um menino com 18 anos de idade. Para piorar, numa reunião de obreiros, o pastor disse assim, os irmãos lá do Angorá fizeram uma campanha de oração para Deus tirar o dirigente. O homem era tão homem de Deus, trabalhava tão bem que os irmãos fizeram a campanha de oração para Deus tirar ele da igreja. E Deus ouviu, ele entregou a igreja. Só tem um problema. Tem ninguém para dirigir a igreja. Quem se disponibiliza para dirigir a igreja do Angorá? Todo mundo calado. Irmãos, sabe, eu não sei se vocês já passaram por isso. Sabe aquele fogo, aquela vontade de ganhar muito para Jesus, de pegar o diabo e dar umas tapas nele, sabe? Aquela vontade de trabalhar para Jesus, de se entregar para Deus e de ganhar o mundo. Aquele negócio queimava aqui dentro, gente. Queimava não, queima, gente. Está ardendo aqui ainda. E aí, numa reunião, depois do terceiro convite do pastor, nenhuma alma para Jesus, eu levantei minha mão. Solteiro,
com 18 anos de idade, acabado de entregar a vida para Jesus, sem maturidade nenhuma para liderar a igreja. Fui. Colocaram numa roda de presbíteros. Aí um presbítero disse: eu não concordo não. Ele é solteiro, é novo ainda, não tem muita estrutura. Aí o presbítero mais velho que tínhamos na igreja, que o irmão Joel, disse: o senhor vai? Vou não, então cala a boca, deixa o menino ir. Se não vai, não se meta. Ele era bem, o irmão Joel era muito direto assim. Irmãos, sem conhecimento, sem maturidade, fui dirigir o Angorá, queridos. Eu fico às vezes, olhando para os grupos da nossa igreja, de jovens, eu fico vendo os meninos, um menino bem novinho, de 35 anos, cantando no conjunto da mocidade. Você vai ser o quê? Eu estou pensando em ser jogador de futebol ainda. 18 anos de idade, gente, aquele negócio queimou tanto que mudou minha vida. Irmão, você não tem noção da quantidade de besteira que eu já fiz na vida como pastor. Cheguei aqui na Lagoinha com 23 ou foi 24 anos de idade. Ou seja, sem maturidade nenhuma. O que eu já disse, irmão, dá vontade de pegar a máquina do tempo e voltar assim. E, por favor, não diga isso não, Jaziel. Você vai se arrepender amargamente lá no futuro. Não faça isso não. Não vá para esse local não. Gente, tanta coisa eu fiz errado. Mas sabe o que é, gente? Esse calor aqui de fazer a obra de Deus, de fazer minha parte, arde tanto, que não dá para ficar sentado na igreja enquanto as coisas estão se despedaçando, enquanto a cidade está se destruindo. E ser um crente que ouve pregação e fica, muito boa, teologia ótima. Não dá, gente. Não dá para sentar na igreja e apenas ouvir, assim, o som hoje estava muito bom, não. A música, gente, não dá. O problema, queridos, é que tem dia que a cruz pesa tanto, porque tem tanta coisa para ser feito, e temos tantos irmãos não fazendo sua parte. Está no ar, tá, gente? Eu vou dizer, não tem problema não. Não é contando miséria não, tá, gente? Quando nós levamos a igreja para lá, eu sabia que um problema ia acontecer, financeiro. Eu sou assalariado pela igreja. E pelo fato de estarmos em outro local, a renda da igreja caiu bruscamente. Então os irmãos diziam: Zé, vamos mudar aqui. Eu não quis, eu deixei na mão de Deus. Fechei o mês devendo, sem conseguir pagar minhas contas. Não estou nem um pouco triste por isso, gente. Trabalhar para Jesus e alcançar pessoas salvas é mais importante do que absolutamente tudo. Tudo. Eu fico olhando, porque tem gente que acha assim que ser pastor é um negócio fácil. Fácil. Tem gente que acha que dá dinheiro e dá. Tem umas igrejas aí que dá, eles vendem vassoura de 10 conto, vende por 100, vende por 200. Né? Umas pulseirinhas de 10 centavos, vende por 200 reais. Não tem como não dar dinheiro. Compra televisão, fazem novela, os caras ganham dinheiro. Mas não dá para ser profissional quando a coisa é séria não, gente. Ser pastor não é profissão, é missão. Está acima do meu salário, está acima das minhas roupas, está acima do meu carro, está acima dos meus sonhos, está acima de tudo, porque isso aqui tem a ver com salvação de vidas. E o meu sacrifício é quase nenhum para a quantidade de missionário que morreu, que perdeu, foi a vida pregando o Evangelho de Jesus. Eu, na verdade, nem me acho crente quando eu olho para os apóstolos morrendo por essa fé, enquanto a gente não tem, a gente na rua Itaitinga, parabéns pastor, que trabalho maravilhoso. Oh, meu irmão, não dá para comparar com aquele povo que morreu, rejeitados, abandonados, não tinham elogios, não tinham absolutamente, não tinha um local assim com luz bonita, com instrumento, com ar-condicionado, tinha que se reunir nas cavernas, na sepultura, nos cemitérios para não morrerem. Só que escute uma coisa, irmão. Não existe evangelho de Jesus se não for dessa forma. Entrega, sacrifício, abandono. Jaziel, qual é o sonho seu humano? Meu sonho humano ainda é ser psicólogo, gente. Ainda é. Mas eu acho que eu nunca vou ser na vida.
Nunca você. Não dá para ser, não dá tempo. Eu vou estudar onde, gente? Eu vou arrumar tempo para fazer o Enem quando? Aonde? Para estudar quando? Só que o problema é que esse não pode ser apenas o meu sacrifício. Você tem que fazer sua parte também. Tem o seu sacrifício. Tem o futebol que você tem que rejeitar. Tem o dia do estádio que você não vai ir para poder visitar outra pessoa. Tem o cinema que você vai deixar para poder estar com outra pessoa. Tem o sacrifício de abrir mão de uma parte da sua renda para poder fazer algo que beneficie outra pessoa. O convite de Deus é que você pare de lamber suas feridas e se entregue para o reino de Deus e ganhe outras feridas pregando o Evangelho. Porque de fato, um dia nossas feridas serão cicatrizadas e as nossas lágrimas serão enxugadas, mas não vai ser aqui na terra, vai ser lá nos céus. Talvez você que aceitou Jesus esse dia, irmão Jaziel, será que eu fiz a decisão certa? O negócio é mais sério do que eu imaginava. Você fez. Deus não te trouxe em vão, porque Ele sabe que você também pode cuidar de vidas. Você pode sacrificar seu tempo, seu dinheiro, seus bens, seu lazer em alguns momentos para ser instrumento de Deus para salvar outras pessoas. Eu fiquei muito feliz da noite que eu vi o cabelinho aceitando Jesus, sabe, gente? Eu disse, rapaz, já imaginou esse rapaz cheio do Espírito Santo, lá naquela capoeira, aproveitando aqueles meninos que estão lá com ele, e além de ser o mestre lá da arte dele, ainda colocar o Evangelho, gente. Já imaginou se outras pessoas aqui levantam outros trabalhos? Já imaginou se alguém aqui começa a fazer reforço escolar? Se outra pessoa começa a alimentar os famintos? Se outro grupo se levanta para pregar nos presídios? Se a igreja, mas a igreja resolve ser igreja, gente. A transformação de Taitinga não está longe, se eu e você quisermos. Só que ela não vai acontecer se nós não agirmos como igreja, amando uns aos outros, sujeitando uns aos outros, edificando uns aos outros, suportando uns aos outros, que eu não coloquei aqui ainda, suportando uns aos outros, sendo igreja, sendo liderado, sendo líder, se submetendo, respeitando, obedecendo, amando, se entregando. Só assim nós vamos alcançar essa cidade para Jesus, gente. Eu sou ainda pastor dessa igreja, o pastor Aloysio me deixou aqui. Só que eu sinto no meu coração um desejo maior do que estar nessa congregação. Age no meu coração o desejo de ganhar a cidade para Jesus. E a minha presença com vocês aqui, ela vai ser boa se vocês vierem comigo. Se você disser assim, pastor, vamos junto. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos orar. De madrugada, de noite, de manhã. Nós vamos apoiar, nós vamos incentivar. Vamos tirar um tempo do nosso tempo para... Pastor, faz tempo que o senhor não vai na minha casa. Fiquei até um pouco magoado com o senhor. Eu te perdoo, pastor, hoje. Eu deixei isso de lado. Quero servir ao Senhor. Ao Senhor nosso Deus, não a mim. Ao Senhor, com a igreja, ganhando essa cidade para Jesus. Eu queria saber quem desses irmãos aqui hoje estão dispostos a entrar nessa batalha. Quem está? Fique de pé comigo. Pastor Jaziel, os irmãos que não querem a gente bota para fora. Você vai incentivá-los a querer. Você vai ganhar para Jesus os seus amigos não crentes e os seus amigos crentes. Você vai evangelizar o que nunca viu Jesus e os que estão na igreja. Só assim nós vamos alcançar essa cidade para Jesus. Eu quero encerrar esse culto essa noite, fazendo a consagração a Deus, da nossa igreja. Eu não sabia se a resposta seria essa, como
Eu estou vendo de vocês de pé comigo, dizendo: nós vamos sim, pastor. Eu quero terminar esse culto hoje como igreja, consagrando nossa igreja, nosso templo aqui, nosso prédio, nossos horários, nossos movimentos, inteiramente a Deus. Inteiramente a Deus. E pedindo ao Senhor que Ele comece a levantar entre nós muitos intercessores que estejam de joelhos orando para que consigamos fazer a vontade do Senhor em Taitinga. Você vai fazer assim, você vai dedicar a sua vida ao Senhor agora. Você vai entregar, você que ficou de pé e está de pé na alma, você vai consagrar a sua vida ao Senhor agora. Curva a sua cabeça. E a sua oração é pessoal, você vai dizer: Senhor, eu entrego minha vida em favor dessa cidade, e em favor da tua obra nessa cidade e desse estado. Faça a sua oração de entrega agora, pessoalmente. Senhor Deus, essa igreja diz sim para o Senhor essa noite. Nós não queríamos apenas um movimento de um mês. E te louvamos porque o teu Espírito está nos convidando a nos entregarmos de corpo e alma à tua missão, Senhor. Aqui estão homens e mulheres, jovens, que estão se prontificando a te servir, até o Senhor transformar e manter a transformação do nosso povo, Pai. Pessoas que irão orar, pessoas que irão ajudar, pessoas que irão pregar, aqueles que vão entrar no discipulado para aprender mais ainda, para comunicar o Evangelho onde trabalham, onde servem, onde têm os seus trabalhos pessoais e sociais. Senhor Jesus, está nas tuas mãos a congregação da Lagoinha, Pai, para que o Senhor faça de nós o que o Senhor desejar, porque nós nascemos e fomos plantados aqui para a tua glória, Senhor, e é para a tua glória que nós queremos existir e viver. Nos rendemos a ti, Senhor, consagramos-nos a ti nesta noite, e dizemos ao Senhor que pode contar conosco. Só pedimos que o Senhor nos encha do Espírito Santo, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê fé quando fomos assolados pelo medo, pela incredulidade, porque nós não queremos desistir, Senhor. Queremos estar contigo, queremos nos manter em ti, meu Pai querido, até vermos a tua mão estendida, Senhor, fazendo coisas extraordinárias no meio do nosso povo, das nossas famílias, e para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos encerrar cantando. Eu queria convidar para o coral cantar aquela música que diz assim: vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Venho a minha vida te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois para te adorar foi que eu nasci. Vamos juntos? Eu queria vocês bem baixinhos, porque eu queria que essa música fosse a nossa música de consagração a Deus, missionalmente. Então vamos fazer o seguinte, vamos cantá-la com alegria, acima dos instrumentos. Vamos cantar com a alma, como uma declaração de fé daquilo que estamos fazendo ao Senhor nesta noite. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida
Mais uma vez, vem o Senhor, minha vida. Vem o Senhor, minha vida oferecer. como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois para Te adorar, Pois pra te adorar foi que eu nasci. Foi que eu nasci. O teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois para Te adorar foi que eu nasci. Declare com alegria. Pois para Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Dê a mão ao seu irmão agora, aí desse lado da mão para os irmãos desse outro lado, e nós vamos cantar aquela música que diz: somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Vamos declarar: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. como fruto desse novo coração. Fruto desse novo coração, Eu declaro a paz de Cristo. eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo
segura essa nota aí, tá bom? Será que você está com saudade de algum irmão aqui, hein? Quem sabe, irmão, que nunca mais você viu? Quem sabe você nunca mais deu aquele abraço desse irmão que você gosta? Ou que, quem sabe, vocês andavam muito juntos e quem sabe algum arranhãozinho fez com que o negócio não estivesse tão junto assim. Faz o seguinte, mata a tua saudade desse irmão, sai do seu lugar e vai nele agora, dá aquele abraço bem forte nele. Diz para ele o quanto ele é importante para você. Fala para ele o quanto é importante estar junto, você e ele, servindo ao Senhor. É a hora de você dar aquele abraço novo, irmão, que chegou esses dias na igreja, para ele se sentir bem-vindo, bem acolhido. Hora de dizer o seu nome, dizer, irmãos, estou aqui à sua disposição para trabalhar para Jesus. Isso. Enquanto a gente canta, você abraça o seu irmão, tá bom? E assim bem ajustado, Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem vivendo falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Será que não tem alguém aqui essa noite que quer entrar nessa família, hein? Por mais que não tenha sido aquela mensagem evangelística que te convide a abandonar o mundo, mas conhecendo a missão da igreja, a missão do povo de Deus como igreja. Será que você não quer essa missão para você? Entregar a sua vida a Cristo, tornar-se igreja de Cristo, e com esse grupo de irmãos, unir a nossa fé com o único propósito: glorificar a Deus e servir o nosso povo. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, levante a mão assim para a gente conhecer você. Tem alguém aqui essa noite que queira confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Amém. Se não tem, que Deus te abençoe. Vamos agradecer ao Senhor por esta noite, então. Mas você não pode sair sem que você abrace assim um bocado de irmão hoje, tá bom? Não só abrace, mas dê uma palavra de ânimo, de incentivo, de edificação para o seu irmão hoje. Te louvamos por esta noite, Pai. Eu espero que a Tua palavra tenha feito os ajustes que nós precisávamos como igreja para continuarmos trabalhando, Senhor. Transformamos o nosso culto hoje público em um culto de instrução, mas com esse propósito de nos ajustarmos, de melhorarmos como igreja, de não esquecermos o nosso propósito, nossa missão como igreja, não esquecermos a nossa essência como igreja, Pai. Eu te peço que o Teu Espírito Santo traga entendimento na mente de todo o Teu povo, para que, armados com a Tua palavra, iluminados por ela, possamos manter o foco principal da nossa missão como igreja, Senhor. Que possamos viver da forma que deveríamos viver como igreja, para a Tua glória e em serviço para aqueles que estão precisando de Jesus. Leva Teu povo agora em paz para os seus lares. Abençoe sua semana, seus trabalhos, suas casas, seus familiares, seus desafios. Ajuda cada um nas dificuldades que enfrentarão essa semana, nas vitórias que receberão essa semana. Ser com todos nós, ó Pai amado, nos ajudando, nos trabalhando em nós, em nosso caráter, em nossa vida, para que possamos chegar à unidade da fé e à medida de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, as virtudes e o poder do Espírito Santo sejam derramados sobre todos,
desde agora e para todo sempre. Quem recebe, diga amém. Paz do Senhor, boa noite e dê aquele abraço forte no seu irmão.